Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Espero que sim. Eu volto agora para corrigirmos as páginas 18 e 19. Espero que tenham resolvido e se ficou aí alguma dúvida, eu espero que você, retire agora com a correção que faremos juntos. Então, dando continuidade, dando início, página 18. Pronome no sintagma nominal, núcleo ou determinante. Como se comporta o pronome dentro do sintagma nominal? Para pensar melhor sobre isso, leia o trecho de uma notícia e observe os pronomes em destaque. Em meio ao mar de imigrantes e refugiados de países em guerra no Oriente que chegaram à Grécia este ano, há milhares de menores desacompanhados. Essas crianças viajaram sozinhas. Quando os menores desacompanhados chegam à Grécia, eles têm o direito de ir para centros de recepção, embora não sejam obrigados a ficar lá. Eles também podem pedir para ser levados a familiares que estejam na Europa. Mas, como o processo de reunificação leva vários meses, muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. E saiu, pela bibliografia aqui, pelas referências bibliográficas na revista Veja. As histórias de crianças refugiadas que viajam sozinhas. Qual é o assunto do texto? Aqui, a história de crianças refugiadas que viajam sozinhas. As crianças refugiadas que viajam sozinhas. Os pronomes, eles, ora, acompanham o substantivo, mas eles podem substituir o substantivo. Pronomes que acompanham substantivos, por exemplo, meu filho, estas flores, muitas mulheres, eles são chamados pronomes adjetivos, porque eles acompanham o substantivo. Meu filho, eu posso falar ele. O que aconteceu agora? Eu substituí meu filho por um pronome. Nesse caso, o pronome é chamado substantivo. Dando continuidade. Releia o trecho. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Qual é o referente do pronome eles em destaque? Ou seja, quem tem o direito de ir para centro de recepção? Eu mostrei lá atrás, quando a gente leu, Os menores desacompanhados chegam à Grécia. Eles têm o direito. Quem? Os menores desacompanhados. Então, vamos escrever. O referente é a expressão os menores desacompanhados. Certo? Evitando a repetição de palavras. Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? Qual é o sintagma nominal? Quem tem o direito de ir para centros de recepção? Eles, que coincide com o sujeito da frase, O sintagma nominal é eles. Continuando. Qual é o núcleo desse sintagma? Ora, esse sintagma só tem uma palavra. Essa palavra é o sintagma nominal, é também o núcleo do sintagma nominal.
Então, qual é o núcleo desse sintagma? O sintagma nominal é composto apenas pelo núcleo eles. O sintagma nominal é composto apenas pelo núcleo eles. Dando continuidade, tá dando tempo aí de você preencher, de você corrigir. Ó, vou dar uma voltinha aqui para você. Aí você aproveita, tira print. Tá bom? Deu tempo aí? Continuando. Releia agora este outro trecho. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Qual é o sujeito da forma verbal preferem? Quem preferem continuar procurando os parentes? Muitas crianças, né? Então, o sujeito é muitas crianças, certo? Agora, observe que esse sujeito é diferente do sujeito que nós analisamos agora há pouco. Atrás aqui, a gente tinha apenas uma palavra no sujeito. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Quem tem o direito? Eles. É o sujeito simples. Agora, aqui o sujeito, ele é formado de duas palavras. Muitas crianças. Identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal, separando em determinante e núcleo. Dessas duas palavras, muitas e crianças, qual é a mais importante? Não é o substantivo? O núcleo? Então, crianças. Crianças é o núcleo, a palavra mais importante. E o determinante é esse pronome que você já sabe que se trata do pronome indefinido. O pronome indefinido, ele tem essa característica de indefinir o substantivo a que se refere. Muitas crianças, quantas? Não sei. Muitas. 20, 25, 15? Não sei. Muitas, né? Ele está acompanhando o substantivo. Acompanhe o quadro aqui do lado. Os pronomes podem constituir sozinhos um sintagma nominal, que foi o caso lá do eles, ou os pronomes podem funcionar como determinantes de um núcleo, certo? Então, olha aqui. Qual é a classe gramatical do determinante? Acabei de falar. Ele é um pronome e é o pronome indefinido. Muitas. Pronome indefinido, certo? Dando sequência aí, dando um pouquinho de tempo para você corrigir. Você vai tirando print, tá? Ótimo. Nesse caso aqui, eles foi o pronome usado para representar o sintagma nominal sozinho. Aqui, o sintagma nominal não estava mais sozinho. E o muitas perdeu a força. Ele agora serve para acompanhar o núcleo e não substituir. Continuando. Estrutura da oração. Nós já sabemos que a oração ela é dividida em dois termos essenciais, sujeito e predicado. O núcleo do sujeito é, geralmente, um substantivo, mas também pode ser pronome ou uma palavra substantivada. O núcleo do predicado, né, também dependendo do predicado, é o verbo. Em anos anteriores, você estudou que alguns conceitos na análise de orações.
Viu, por exemplo, que esta se divide em sujeito e predicado. Resolva as atividades e relembre esses e outros conceitos. Primeiro, conceitos básicos de oração. Oração é um enunciado linguístico que se articula em torno de verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Quando não tem verbo, a gente chama de frase nominal. Oração. No 6º ano, você estudou o conceito de oração, uma frase verbal que tem um verbo ou uma locução verbal. Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal, que é o sujeito, e o sintagma verbal, que é o predicado. O número de verbos de uma frase verbal ou período é igual ao número de orações. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração, que é um período simples. 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, e o período é composto. Período, começa aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui primeiro. 36. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Quais são os verbos que tem aqui? Fez e convive. Isso aqui é um período que começa em Ana e vai até esse ponto. É uma frase inteira, um período. Mas eu consigo dividir esse período em 2 orações. Ana já fez amigos na escola, barra. Ana já fez amigos na escola, barra. Opa. Essa daqui é uma oração, ó. Ana fez amigos na escola. É uma oração. A outra parte, né, também é outra oração. Tem o verbo e convive bem com as crianças brasileiras. O que está de amarelo é uma oração, o que está de rosa é outra oração. Esse período é composto porque ele tem 2 orações. Na frase, vamos marcar a falsa em relação a esta frase aqui. Eu vou pedir para escrever, eu vou perder esses pincéis e essas marcações. Vamos lá. Analisamos a frase, agora a gente vai marcar a falsa sobre ela. Na frase, há 2 orações unidas pela palavra e. Verdade, mostrei de amarelo e rosa. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos da oração? Ana é, mas crianças brasileiras não. Ana já fez amigos na escola e convive bem com crianças brasileiras. Quem pratica a ação de conviver? Quem convive com as crianças brasileiras? Ana. Para evitar repetição, em vez de ficar falando, Ana já fez amigos na escola, Ana convive bem, fica repetitivo. Então, o sujeito de convive é Ana, é falso. Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem complemento. Fez tem como complemento amigos e convive tem como complemento com as crianças. Muito certo. Então, somente... Opa! Marquei errado. Somente a letra B está errada, porque o sujeito das 2 orações é Ana, tá?
Você já sabe que o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Mas se o sujeito for um pronome, reescreva a frase seguindo as orientações. Então, vamos lá. Você já sabe, então, né, disso daqui. O verbo pode concordar em pessoa e em número. Pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural e número, né? Então, reescreva as frases substituindo as orientações. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. Qual a palavra aqui? Qual o pronome pessoal que substitui? Ela. Ela é de família haitiana. Os irmãos Zayn e Assad e as irmãs Warda e Sheza viviam bem. Quem viviam bem? Eles. Tudo bem. Tá fácil por enquanto, né? Muito fácil. Essas crianças viajaram sozinhas. Quem viajaram sozinhas? Elas. Certo? Aqui. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando que ele fala, indicando de quem fala também realiza a ação. Desculpa, deixa eu ler de novo. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome, indicando que quem fala também realiza as ações. Olha o que está dizendo aqui do lado. Concordância. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes e nós incluímos o nós devemos conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Então, eu ou nós mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Eu e você fomos à livraria. Quem fomos? Eu e você. Sujeito composto em que uma das pessoas é a primeira. Eu, do singular. Nós e os meninos viajamos muito. Quem viajamos muito? Nós e o menino. Nesse caso aqui, de novo, a primeira pessoa e o verbo fica conjugado na primeira pessoa. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado fica na terceira pessoa do singular. Continuando. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando que eles... Peraí, aqui não terminei? Ah, tá. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Exemplo, ela e a tia estão muito felizes. Quem estão muito felizes? Ela e a tia. Né? Então, agora eu não posso usar mais nós, a conjugação em nós. Eu tenho que levar para a terceira pessoa do plural. Então, vamos acrescentar mais um pronome aqui, indicando que quem fala também participa da ação. Quem fala é eu ou nós. Então, hoje, eles e eu, agora eu tenho que mudar o verbo. Vivemos
em um abrigo. Hoje, eles e eu vivemos em um abrigo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre ordem direta e ordem indireta, certo? Ordem direta, ordem indireta. Abram para mim, por favor, a sua apostila na página 19. Ordem direta e indireta. O sujeito nem sempre está no início da frase. Leia o texto a seguir e observe diferentes formas de ordenar as partes de uma oração. Geralmente, a ordem indireta acontece em poemas em que o poeta, o autor, ele quer enfatizar uma palavra, uma expressão. Nós estamos habituados, acostumados à ordem direta, que tem sujeito, verbo e complemento. Ela é muito mais fácil de compreender, né? Porque nós estamos acostumados com esta sequência. E elas devem aparecer em títulos como de notícia. Por quê? Porque não pode causar nenhuma dupla interpretação ou confusão. A ordem direta é aquela em que o sujeito está no início da frase, né? Então, quando eu falo, o homem resgatou o dinheiro perdido. O homem resgatou o dinheiro perdido. Nesse caso, eu tenho uma ordem direta, né? Agora, resgatou o dinheiro perdido o homem, eu peguei o sujeito e coloquei lá no final. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a ordem indireta. Espero que esteja sendo clara. Continuando, meus amores. Olha aqui. Feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. Evento acontece neste domingo. Neste domingo ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 horas às 19 horas. A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção e acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Então, uma notícia: feira de intercâmbio cultural oferece serviço para imigrantes. Olha a pergunta. Que fato está sendo noticiado? A realização de uma feira de intercâmbio cultural. O título e nas referências bibliográficas já nos dão muitas pistas. Então, a realização de uma feira de intercâmbio cultural. Certo? A realização de uma feira de intercâmbio cultural. Observe que o nome da feira, Imigrei, resulta de um jogo de palavras, né? Migrei ou imigrei. Que palavras estão sendo relacionadas? E é o quê? Interjeição. Mais a forma verbal, migrei. Então, duas palavrinhas formando essa expressão diferente. A
interjeição, a interjeição e, né? A interjeição e a forma verbal migrei. Ok? Formamos essas duas palavras aqui. Qual é o efeito de sentido da união dessas duas palavras? O tom, a sonoridade presente aí na união dessas duas palavras dão a ideia para a gente do verbo ir, migrei. A junção das duas virou o verbo ir, migrei. Então, vamos escrever isso. O tom de surpresa, né, que a gente tem quando a gente lê imigrei, eu falei imigrei ou imigrei, né? Causa aí um som diferenciado. Então, escreva. O tom de surpresa e o medo presente na união das duas palavras, formando a sonoridade, pela sonoridade, a forma verbal imigrei. Então, o tom de surpresa e o medo presente na união dessas duas palavras, formando pela sonoridade a forma verbal imigrei. Tia, tá dando tempo para vocês irem registrando. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Evento acontece neste domingo. Aqui está na ordem direta. O que acontece neste domingo? Evento. Neste domingo, 4, ocorre o evento imigrei. Sublinhe o sujeito de cada oração. O que acontece nesse domingo? Evento. Vou sublinhar. Evento. Neste domingo ocorre o evento imigrei. O que ocorre neste domingo? O evento imigrei, né? Então, o evento imigrei. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas orações? Aqui, o sujeito está antes do verbo. Aqui, o sujeito está depois do verbo. Quando o sujeito está antes do verbo, é a ordem direta. Quando está depois do verbo, é a ordem indireta. Leiam comigo aqui, ordem direta e ordem indireta. É mais natural construir uma oração iniciando-a pelo sujeito, que será seguido por verbo e, por fim, por complementos, obrigatórios ou facultativos. A isso se chama ordem direta. Ordem direta é aquela ordem natural que a gente está acostumado de colocar sujeito primeiro, depois verbo. Olha aqui, por exemplo, feira de intercâmbio cultural. Oferece serviços para imigrantes. O que oferece serviços para imigrantes? Feira de intercâmbio cultural. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Quando essa ordem é quebrada, havendo uma inversão, diz-se que a oração está na ordem inversa ou indireta. Lembre que o afixo in indica negação,
ou seja, indireta equivale a não direta. Ótimo. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? No subtítulo, o sujeito evento está antes do verbo. No corpo do texto, o sujeito, o evento imigrei está depois do verbo. Então, vamos lá. No subtítulo, vírgula, o sujeito, evento está antes do verbo. Antes do verbo. Ponto e vírgula. No corpo do texto, vírgula, o sujeito, abram aspas, o evento e migrei está depois do verbo. Um pouquinho grande, a tia vai estar repetindo. No título, o sujeito, o evento está antes, no subtítulo, o sujeito, o evento está antes do verbo. No corpo do texto, o sujeito, o evento e migrei está depois do verbo. Repetindo, no subtítulo, o sujeito, o evento está antes do verbo, ordem direta. No segundo, no corpo do texto, neste domingo ocorre o evento imigrei. Observe a posição do termo neste domingo, no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual que é a função desse termo nas duas orações? Neste domingo, não é mostrar quando esse evento vai acontecer? Então, informar quando ocorre o evento. Informar quando ocorre o evento. Quando essa ordem é quebrada, havendo uma inversão, diz-se que a oração está na ordem inversa ou indireta. Lembre que o afixo in indica negação, ou seja, indica que não está na ordem direta. O que significa o algarismo 4 entre os parênteses? Indica o dia da realização da feira. Indica o dia da realização da feira. Certo? Continuando. Observe que, neste domingo, ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo, está no final. No corpo da notícia, está no início. Em que lugar essa informação ganha mais destaque? Lógico, né, que você vai falar uma questão de topicalização, que no começo ela tem mais expressividade. Nesse momento, eu estou dando mais ênfase ao dia e não ao sujeito, ao que vai acontecer. Então, é uma questão de topicalização, que a gente chama quando eu quero destacar uma parte da informação. Neste caso, eu quero destacar quando isso vai acontecer. Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito? O que serão aceitas? Só de olhar aqui, começando pelo verbo, eu já sei que se trata de uma ordem indireta. Então, a gente vai fazer assim, qual é o sujeito?
doações de agasalhos e itens de higiene. Doações de agasalhos e itens de higiene. Doações de agasalhos e itens de higiene, né? Esse é o sujeito. O sujeito é, abram aspas, doações de agasalho e itens de higiene. O sujeito faz ou recebe a ação de aceitar, serão aceitas ou eles farão ser aceitos, né? Eles recebem a ação, eles recebem a ação. O sujeito recebe a ação, certo? Continuando aqui. A frase está na ordem direta ou indireta? Lógico, está na ordem indireta. Está na ordem indireta. Agora, por que se optou por esta ordem? Por quê? Explique. Está na ordem direta ou indireta? Está na ordem indireta, porque o sujeito está no final da frase. Porque o sujeito está no final da frase. Por que se optou por essa oração? Por que se optou por essa ordem? Para dar ênfase não ao sujeito, mas à ação que foi feita, né? Para dar ênfase à ação, para dar ênfase à ação de aceitar, serão aceitas, né? Então, para dar ênfase à ação de aceitar. Tá bom? Quando a gente faz esse tipo de construção aqui, sétimo ano, a gente está querendo, né, enfatizar o predicado e não o sujeito. A minha intenção é o predicado, tá? Com que palavra a locução verbal serão aceitas? Concorda. Então, quando eu falo assim, serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene, às vezes você pode pensar que o sujeito é composto, mas não é. Serão aceitas o quê? Doações. Doações de agasalhos e de itens de higiene serão aceitas. A palavra mais importante aqui é doações. De agasalhos e itens de higiene não são dois itens diferentes, são apenas as qualificações dessas doações. Então, aqui, com que palavra a locução verbal serão aceitas? Concorda? Com o núcleo do sujeito doações. Certo? Doações. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Não, porque mesmo na ordem indireta é preciso concordar o verbo com o núcleo. Eu preciso identificá-lo na oração. Eu preciso achá-lo, tá? Então, não. Ponto. Mesmo na ordem indireta, vírgula, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Certinho?
Não, mesmo na ordem inversa, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá aqui, né? Tudo aqui para vocês. Espero que tenham conseguido acompanhar. E aqui pede uma pesquisa no caderno de gramática, pesquise títulos de notícia e avalie. Que ordem é a mais utilizada nos títulos? A direta ou a indireta? E explique essa predominância. Eu falei agora há pouco que a ordem direta, ela precisa ser mais inteligível, né? Quanto mais a gente inverter, mais vai ficar confuso para o leitor. E eu vou passar agora a tarefa de casa. LA, tá? Peguem a agenda de vocês, por favor. LA, eu vou passar as páginas 2 a, por enquanto, 6. Páginas 2 a 6 no LA. E olha, gente, aqui, ó, no LA, vocês estão vendo, né? Aqui tem toda essa explicação que eu dei agora sobre ordem direta e indireta. Então, retomem isso daqui, revisem o que eu estou falando para vocês fazerem corretamente até a página 6, tá bom? Até a página 6. O exercício é sobre ordem direta e indireta. Livro de atividade, páginas 2 até 6. Espero que tenha ficado bem claro. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira. Eu vou cobrar essa tarefa, só um minutinho, né? Falando em fim de semana, eu vou cobrar essa tarefa de vocês na terça-feira, dia 25. Tchauzinho, até mais. Zenato, você faz eu rir agora no finalzinho da aula, tá? Mas a ordem direta é a mais utilizada nos tipos. Ai, ai.